Axé, meu povo, aqui quem fala é Marcelo Paiva, né? E eu vim aqui hoje falar com vocês sobre falar. Mas antes de começar sobre falar, eu preciso dizer, eu não ando só, né? E como eu falo que eu não ando só, eu falo que eu não ando só porque quem eu sou? Eu sou marido da Milena, filho da Luísa, com o seu Roberto, tio do Pedro, irmão da Beta, neto do seu Zé. Então, assim, quando eu venho aqui e eu venho falar para vocês, eu vim trazer para vocês uma coisa que eu acho muito importante. Durante muito tempo na minha vida, e até hoje aconteceu isso, as pessoas sempre me perguntam: você canta? E eu falo: não, eu não canto, eu só falo. Mas você poderia cantar? É, eu poderia, mas eu não canto. Eu geralmente eu só falo, né? Então, a minha oralidade é algo que vem caminhando comigo já faz um bom tempo. Eu acredito que desde quando eu nasci, né, que eu tenho essa voz grossa e as pessoas sempre chegam perto de mim e falam: "Nossa, que menininho, com uma vozinha grossa", né? E eu sempre lá: "Oi, tudo bem? Como é que você tá? E aí?", né? E aí eu fui aprendendo que essa minha oralidade é algo ancestral, né. E eu tenho que saber utilizar essa minha oralidade para conseguir passar uma outra mensagem. Eu sei que os meus, né, eles passam alguma mensagem, e essa mensagem, ela pode ser até mesmo uma mensagem que seja cantada, que seja falada, né. E aí, quando eu trago para vocês aqui, quando a gente fala de fala, quando a gente fala de alguma história, hoje a gente tá falando de TEDx, aí tá falando de humanização, eu trago aqui uma coisa chamada escrevivências. Eu não sei se eu peço a bênção para o Conselheiro Evaristo para poder usar essa terminologia, mas são as vivências que são contadas. Então, o meu povo, ele tem a oralidade muito forte, muito latente. E essa oralidade, ela é muito importante, porque a gente conta história. Então a gente conta a história da Dona Maria, minha avó de 96 anos, que quando criança, para ganhar os trocadilhos, durante a Revolução de 32, preparava alguns defuntos, né, que ela tinha ali. Eu conto a história de que a Dona Luísa, né, que quando criança, né, foi deixada para ser cuidada na Santa Casa de uma cidade do interior de Minas Gerais. E a história dessas duas mulheres que se encontram no território de Minas Gerais e que faz com que a minha avó paterna, seja a mãe do meu pai, e a minha mãe, né, resultem nessa pessoa que vos fala aqui. Então, as nossas escrevivências, elas são recheadas de resiliência, elas são recheadas de inovação, elas são recheadas de maleabilidade para conseguir resistir. E resistir ao quê? Né? Quando a gente fala em resistência, sempre vem essa ideia de algo muito pesado, de algo muito triste, mas não é, né? Eu venho aqui hoje para vocês, né, para mostrar que a importância que a gente tem de ter espaços como esse. Porque se nós estamos numa faculdade, que é uma faculdade de negócios, eu pergunto para vocês, né? Os meus representam 56% da população, movimentam 1,7 trilhões de reais só no ano passado. Representam 21% do PIB, né? Como é que a gente não é representado? Por que, que as nossas culturas não são valorizadas? Por que, que os nossos não estão nesses espaços de poder? Né? E não tem esse local de fala, que é um local de fala que eu não estou sozinho. Né? Por isso que eu entro sempre falando que eu não estou sozinho. E aí isso me incomodou muito, principalmente durante a pandemia, quando teve o caso do George Floyd. E aí, naquele caso, eu vi a falta de representatividade que eu via nos debates sobre o que aconteceu. Eu falei, não, mas não pode ser verdade. No Brasil, as pessoas não conseguem encontrar representatividade para falar o que aconteceu com ele ali, né? Então foi daí que eu dei, acho que foi o meu grande turning point, o meu grande ponto de virada, que foi parar o meu mestrado que estava fazendo em administração de empresas e olhar para uma outra coisa, para humanidades, direitos e outras legitimidades, né? Sabendo que eu gosto muito dessa área de negócio, agora estou até vendo que o professor está aqui. Tudo bem, Fischer? Eu vim olhando, né, e percebi que eu precisava mudar,
que essas coisas não poderiam ser assim. E eu comecei a estudar minha cultura, comecei a entender de onde eu venho e comecei a entender que existe uma coisa que é muito importante. Esses números que eu falei para vocês, né, gente, eles representam 21% do nosso PIB. E essas pessoas, elas falam o quê? Elas falam português. E quando eu falo de português, não é só a forma que eu estou falando, é a forma que eu estou vestindo, né? São as minhas guias e tudo aquilo que anda comigo. E compreender essa população, eu acho que é uma das coisas mais importantes, porque me parece muitas vezes, principalmente em ambientes de negócio, que nós estamos à margem. Quando a gente fala que brasileiro dá show lá fora em economia, de que brasileiro que nós estamos falando? Será que são os meus? Será que são essas mulheres que eu acabei de apresentar para vocês, da escrevivência, que conseguem lutar e sobreviver e resistir a essa necropolítica com um salário pequeno e manter as suas famílias? Então, assim, existe muito saber, né, em 56% da população, que muitas vezes eu acho que eu acho que é meio colocado de lado. Então, assim, o meu grande papel, né, nessas empresas todas que eu passei, e sempre falando, uma hora falava porque era banco, outra hora falava porque era jornal, outra hora falava porque precisava vender óculos, outra hora falava porque estava falando em prol das crianças em situação de vulnerabilidade social, mas sempre falando, e eu acabei chegando aqui. E eu cheguei aqui para falar para vocês que a gente precisa ter essa conscientização do que a gente pode fazer. Sem estar falando em humanizar, em ser humano, o que é ser humano sem a gente não utilizar esse poder da nossa comunicação, sem a gente não utilizar a nossa oralidade. E é por meio da nossa oralidade, é da conversa, é do papo, que a gente se torna mais humano. A gente vive numa sociedade hoje que ela é muito pautada em o que está na rede social, o que eu estou escrevendo, o que eu falei, o que eu já postei, será que eu já cheguei? Mas e falar? E sentar? E falar, oi, tudo bem? Me dá um abraço, como é que você está? Quem é você? De onde você veio? Quem são os seus pais? Né? E não se apresentar dizendo, sou formado em A, B, C, D, Y. Não. Quem é você? Eu acho que ser humano é voltar para a base, gente. Eu estou falando em voltar para a base, estou falando do meu chão, estou falando do meu terreiro, eu estou falando do nosso futuro. E o nosso afrofuturo, ele é cantado. Como esse lindo menino mostra para vocês que ele é cantado. Ele no batuque dos tambores, é falando, é sorrindo, é trazendo essa alegria que a gente vai dar o nosso próximo passo adiante. Então eu convido vocês a pensar, né, nessa questão de humanidade, de humanização. E aí quando eu digo para pensar, eu estou desde ontem com o meu marinheiro no ouvido. Estou falando isso. E aí eu vou tentar fazer com vocês uma coisa que está aqui na minha cabeça, e aí a gente vai colocar em prática tudo isso que eu falei dessa questão de humanizar. Então, tem um ponto, para mim é ponto, para vocês é música, que eu vou tentar cantar em parceria com vocês. Eu só peço que quando eu falar uma coisa e vocês vão conhecer, vocês só vão repetir, marinheiro só. E aí eu vou falar para vocês, marinheiro só. Então, a humanidade, gente, é quando a gente chega nesse ponto. Então vamos fazer um teste. Eu não sou daqui, marinheiro só. Sou de Salvador, marinheiro só. Eu sou da Bahia, de São Salvador. Marinheiro, marinheiro, quem te ensinou a nadar? Ou foi o tombo do navio? Ou foi o balanço do mar? Eu não sou daqui, eu só tenho amor. Eu sou da Bahia, de São Salvador. Axé, tudo na vida é um papo.